seguindo para a nossa última parte de aula dessa semana. Tá? O que são as relações binárias? Bom, relações binárias são muito usadas para fazer a correspondência entre dois conjuntos. Né? Vamos usar um exemplo para elucidar. Imagine que você deseja estudar o comportamento da temperatura da região em que você mora durante uma semana. Para isso, elaborou uma tabela, a fim de expressar a temperatura média de cada dia, correspondente a cada dia da semana, que serão enumerados de 1 a 7. Tá? Sendo que 1 representa domingo, 2 segunda, 3 terça e assim sucessivamente, sendo 7 o sábado. Tá? Então, a temperatura média ficou desta forma. No dia 1, domingo, a temperatura média foi 30, no dia 2, 29, dia 3, 28, né? 4, 28, dia 5, 27, dia 6, 26, dia 7, 27 graus, certo? Nesse exemplo, nós temos uma relação de dois conjuntos, os dias da semana com a temperatura média. Sempre que existir uma relação entre dois conjuntos, nós temos uma relação binária, R ao quadrado, de A em B. É uma relação entre o conjunto A e um conjunto B. Essa relação é qualquer subconjunto do produto cartesiano entre A e B. Ou seja, uma relação binária são alguns elementos do produto cartesiano que a gente viu na última aula. Então, a gente pega o produto cartesiano e seleciona alguns dos elementos do produto cartesiano que vão estar sujeitos a determinada lei. Em símbolo, nós vamos ter que a relação ela é XY pertencente ao produto A por B, que atende uma determinada lei que associa os elementos. Nessa situação, o conjunto A é chamado de conjunto de partida e o conjunto B é chamado de conjunto de chegada. Então, nós vamos falar bastante, gente, em que o conjunto A é o conjunto de partida e o conjunto B é chamado, então, de conjunto de chegada. Bom, pelo diagrama de flechas, a gente teria assim, ó, né? Pegando lá da nossa tabela, dia 1, 30 graus, dia 2, 29 graus, dia 3, 28, dia 4, 28, dia 5, 27, dia 6, 26 e dia 7, 27, certo? Então, vejam que pelo diagrama de flechas nós temos também a relação entre os dois conjuntos, certo? Além do diagrama de flechas, como a gente viu antes do produto cartesiano, a gente pode fazer uma relação gráfica, né? Dia 1 com a temperatura, dia 2, cada dia com a sua respectiva temperatura, certo? Estabelecendo que o conjunto de partida, que é os dias da semana, é o eixo X, e que a temperatura, então, vai ser os valores do eixo Y, tá? E a terceira forma, por meio de pares ordenados, né? Então, estão ali os pares ordenados, né? 1, 30, 2, 29 e assim por diante, todos os pares ordenados que compõem, então, essa relação binária entre o dia da semana e a temperatura média. Vamos a mais um exemplo. Tá? Se eu pegar dois conjuntos, o conjunto A com os elementos 0, 1 e 2, e um conjunto B com os elementos menos 1, 0, 1 e 2, e representar cada uma dessas relações que a gente vai estabelecer com o diagrama de Venn. Tá? Então, a gente vai usar o diagrama de Venn, não que tenha que ser. Pode ser pelo plano cartesiano, pode ser pelo diagrama de Venn, com o diagrama de flechas, também chamado, e quando a gente faz ligações, o diagrama de Venn é chamado de diagrama de flechas. E também só a enumeração dos pares ordenados. Então, se nós temos esses dois conjuntos, aqui já está respondido, né, o produto cartesiano de A por B. Né? Então, para x0, y menos 1, 0, 1 e 2, isso dá os 4 primeiros pares. Para x1, y menos 1, 0, 1 e 2 dá mais 4 pares. Para x2, y menos 1, 0, 1 e 2, mais 4 pares. Então, aí estão os 12 pares ordenados do produto cartesiano. Quando eu faço uma relação, essa relação ela elenca, ela escolhe alguns elementos destes, né, alguns pares ordenados desses que estão no produto cartesiano, de acordo com uma lei que relaciona esses dois conjuntos. Né? Sendo que os primeiros valores são do x, os segundos valores são do y. Né? Por exemplo, né, então se eu tenho aí esses produtos cartesianos, tenho aí deixei aqui o conjunto A, e quero fazer a relação
em que o y e o x sejam iguais, né? Então, se nós olhar lá no produto cartesiano de A por B, os que têm x e y iguais vão ser o 0, o 0, o 1 e o 1, e o 2 e o 2. Então, dá essas três ligações, né? Fosse no plano cartesiano, daria esses três pares ordenados. Essas três ligações são uma relação entre o conjunto A e o conjunto B, certo? A segunda relação são os pares em que o y é o valor do x mais 1, né? Então, o segundo valor do par ordenado tem que ser um número a mais que o primeiro. Então, quando o x for 0, o y vai ser 0 mais 1, 1, 0 e 1. Quando o x for 1, o y tem que ser 2. Quando o x for 2, o y teria que ser 3, só que o conjunto B não tem 3. Então, o 2 não tem ligação. Então, está aí a relação 2. Né? Nós temos a ligação do 0 com 1 e do 1 com 2. O valor do segundo conjunto é um número a mais que o valor do primeiro conjunto. Ok? E, por fim, a letra D. Na letra D, nós temos os pares x e y, que pertencem a esse produto de A por B. Eles são tais que o y é menor que o x. Tá? Bom, se o y é menor que o x, o segundo número tem que ser menor que o primeiro. Bom, 0 e menos 1 serve. Depois, 1 menos 1 serve. 1 e 0 serve. 2 menos 1 serve. 2, 0 serve. 2, 1 serve. Então, esses 6 pares ordenados têm o primeiro valor maior que o segundo. Ou o segundo valor menor que o primeiro, dá na mesma. Então, um produto cartesiano é isso. Tá? São pares ordenados x e y que provêm de um produto cartesiano de A por B e que atendem uma relação entre as variáveis y e x. Né? Essa relação pode ser qualquer coisa. Né? Pode ser uma relação de desigualdade, como nessa última, pode ser uma expressão em que soma um valor com o x, né? Podia ser diminui um valor com o x, valores iguais. Então vai ter uma lei que determina que pares do produto cartesiano ficam nessa relação. Certo? Bom, espero que tenham entendido. Tá? Pratiquem um pouco na página 60 e 62. Desculpa, nos exercícios 60 e 62, na página 46. Tá? E depois de resolvê-los, postem para mim uma foto. Né? Pode ser uma foto, se quiserem digitar, pode ser também, lá no Marista Virtual. Certo? Gente, boa semana, bons estudos. Tá? Essa semana deixei uma gama pequena de exercícios, mas eu propus também uma atividade diferente. Tá? Acessar aqui esse link, tá? Lá no portal chamado Khan Academy. Tá? É um portal de estudo para matemática, certo? Lá eu preciso que vocês façam a inscrição nessa turma que eu criei para vocês do primeiro ano, certo? E lá também já recomendei algumas atividades. São alguns vídeos para assistir e são algumas atividades, certo? Então procurem principalmente acessar e pelo menos começar a fazer as atividades que eu orientei lá. Essas atividades que eu orientei lá, por enquanto, são relativas à parte de conjuntos. Tá? Então, é para retomar a parte de conjuntos para a gente firmar bem aquele conteúdo e depois eu vou disponibilizando mais atividades dos atuais conteúdos. Boa semana, um abraço a todos e até a próxima aula.